e História da Faculdade de Teologia. Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil. Em 1889, já se encontravam em Juiz de Fora como internos, na casa J.M. Lander, alguns jovens recebendo as primeiras lições. Em setembro de 1890, criou-se o seminário do Granbury, e o seu primeiro reitor, John William Tabax, foi nomeado em 1892. Na década de 1930, eram duas as escolas teológicas para atender ao metodismo brasileiro. Uma em Juiz de Fora, Minas Gerais, e outra em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 1888, o bispo John Granbury assim se expressara: vimos a grande necessidade de uma escola bem graduada, em que especialmente os moços que se sentem chamados por Deus para pregar possam obter suficiente educação literária. A Escola de Profetas foi um dos primeiros departamentos e mais tarde tornou-se conhecida como Escola Bíblica. Finalmente, em 1929, encontramos a designação Faculdade de Teologia do Granbury. O lugar de nascimento da outra unidade foi o Porto Alegre College, instituição criada em 1919 e efetivamente iniciada em 1923. Entre os objetivos dessa instituição estava o de preparar os filhos da igreja para o ministério do Santo Evangelho. A unidade consistiria de um colégio, um ginásio e uma escola bíblica. No início da década de 1930, tendo sido organizada, equiparada àquela do Granbury, a Escola Bíblica de Porto Alegre passou a se chamar Faculdade de Teologia do Concílio Regional Sul. Em 1937, a transferência dessa faculdade para Passo Fundo havia sido aprovada. Entretanto, sua instalação definitiva e desenvolvimento naquela cidade não se concretizariam. Em 1938, o terceiro Conselho Geral da Igreja Metodista, realizado em Juiz de Fora em 28 de fevereiro, aprovou a unificação das instituições teológicas, decidindo que haveria uma única faculdade de teologia, com sede em São Paulo. Muitos foram os debates. O bispo César D'Arcosso Filho, que presidia o concílio, assim se pronunciou: minha opinião é que haja uma só faculdade de teologia, independente de qualquer colégio, sob a direção de um conselho superior. Creio que tal modo de preparação ministerial será mais variada, mais profunda, enquanto mais econômica, mais fortalecedora da coesão da igreja, desfazendo regionalismos inconvenientes por desagregantes, mais uniformizadora das nossas atividades e mais entrelaçadora dos próprios ministros. A unificação foi prontamente implantada. Durante o ano de 1939, a faculdade resultante do processo unificador funcionou em Juiz de Fora, nas mesmas instalações em que a anterior, e no final do ano veio para a capital paulista. No período de 1940 a junho de 1942, instalou-se em Vila Mariana, numa residência alugada à Rua Cubatão, número 948. Recursos foram buscados para a compra de uma área suficientemente grande. A comissão localizou um excelente terreno nos Meninos, o que posteriormente seria o bairro Rude Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo. Entendeu-se que este município, parte da metrópole paulista, também correspondia à centralidade geográfica desejada em termos de Brasil, como local pretendido para a fundação da nova faculdade. Tratava-se de uma área de 67.924 metros quadrados, situada entre as duas estradas que ligavam a capital ao litoral. De um lado, a Avenida Caminho do Mar, do outro, a Via Anchieta, que estava em fase de construção. A propriedade foi adquirida do Laboratório Paulista de Biologia S.A. em 28 de setembro de 1940. No ano de 1941, o engenheiro Santo Luiz Lavítola projetou e acompanhou a construção do edifício alvo. Em 1941, iniciaram-se as primeiras obras. O lançamento da pedra fundamental contou com a presença do superintendente distrital, reverendo Luiz Gonzaga de Macedo, e de muitos fiéis. No final de junho de 1942,
ocasião na qual a faculdade se transferiu para o seu local definitivo, estavam concluídas as residências para os docentes. As marcas de um sonho do passado ainda continuam presentes no campus da universidade, preservando a identidade do povo metodista. No final de junho de 1942, em função da necessidade de mais espaço, iniciou-se a segunda fase da construção do edifício Alfa, que em parte já estava sendo ocupado. Um espaço de convivência e estudos que ainda recorda as marcas do passado: dormitórios, refeitório, sala de aula e capela. O primeiro hasteamento da bandeira nacional, na nova sede da Faculdade de Teologia, aconteceu em 7 de setembro de 1943 e contou com a participação das igrejas metodistas. Civismo e emoção tomam conta dos participantes. O mastro, assentamento e bandeira foram doados pelo Grupo de Confraternização da Mocidade Evangélica de São Paulo, que à época tinha como presidente Benedito de Paula Bittencourt. A localização da Faculdade de Teologia é um marco de pioneirismo da região, cortada por estradas que ligam São Paulo a Santos. No ano de 1949, já era possível sentir o crescimento da Casa dos Profetas. Alunos e professores buscavam realizar o sonho da igreja: a conexidade através do ensino teológico. Reverendo Guerra e Reverendo Moore, pioneiros da criação da nova faculdade. Caminhos estreitos, mas a caminhada era de muita fé e convicção. Reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento, reitor da Faculdade de Teologia, um dos mais eminentes líderes do metodismo brasileiro, presidente da Junta Geral de Missões, presidente do DGP e professor da cadeira de Ciências Sociais, a cujo dinamismo e a capacidade estiveram confiadas às obras gigantescas da faculdade. Quando dirigia a instituição e pensando em uma futura universidade evangélica, o reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento projetou um conjunto de edifícios para um grande campus universitário. Parte deste conjunto foi efetivamente construída e trata-se do que são hoje os edifícios Beta e Gama, os 6 primeiros apartamentos para casados da Faculdade de Teologia, os sobrados e o templo. Da belíssima maquete do projeto restam hoje as fotografias, registro visual daquele sonho educacional, cuja realização viria por meio de outros projetos. Esta imagem mostra o início das construções do prédio de aulas, Salão Nobre e, ao lado, a construção da Igreja Metodista em Rude Ramos. Na parte inferior, o leito da atual Rua do Sacramento. Fase final da construção do edifício Beta, que hoje abriga salas de aulas, secretarias e Salão Nobre. O auditório, denominado Salão Nobre, com capacidade para acomodar 550 pessoas, ainda continua sendo o maior espaço da universidade para acolher os grandes eventos. A Igreja Metodista de Rude Ramos, que nasceu em 1953 dentro do edifício Alfa, foi transferida para a sede própria. Dentro de seu projeto, a Faculdade de Teologia construiu a Igreja Metodista de Rude Ramos, que mais tarde, com o seu crescimento, desvinculou-se dela através de acordo feito entre a sua administração e a comunidade nascente. Reservou-se apenas a capela para servir como laboratório para os alunos da FATEL. O edifício Susana Wesley foi o primeiro prédio construído com 6 apartamentos para atender aos alunos e alunas que, durante o curso de teologia, optavam pelo casamento antes de retornar às suas regiões de origem. O projeto ainda contemplava a edificação de espaços que gerariam receitas alternativas para a manutenção da Faculdade de Teologia. Com essa finalidade, 6 sobrados foram construídos e permaneceram alugados durante certo tempo. O edifício Gama, construído para abrigar a administração da faculdade, foi compartilhado com a Biblioteca de Teologia, dada a interrupção do projeto do que seria a Universidade Evangélica. Quem entra no campus universitário
ao passar pela portaria da Rua Sacramento, se depara com uma marquise projetada para ser a entrada principal da futura universidade. A cruz, o símbolo do cristianismo, reforça os fundamentos de uma universidade evangélica. Em 1970, o Conselho Geral da Igreja Metodista se reúne na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O professor José Gomes de Campos, presidente do Conselho Diretor da FATEL, propõe a criação do Instituto Metodista de Ensino Superior. Nascido no dia 17 de fevereiro no interior paulista, Benedito de Paula Bittencourt se formou na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em 1950. Não muito depois, ingressou na Boston University, nos Estados Unidos, onde recebeu o título de PhD. Posteriormente, esteve na Universidade de Heidelberg, Alemanha, e retornou ao Brasil, tornando-se professor da Faculdade de Teologia. Em 1970, quando foi criado o Instituto Metodista de Ensino Superior, o IMS, o primeiro conselho diretor o elegeu para o cargo de diretor-geral, que assumiu pela primeira vez em 27 de outubro, com mandato de 4 anos. Enquanto membro titular do Conselho Federal de Educação, missão que desempenhou de 1972 a 1978, o Dr. Bittencourt foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa, outorgado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A estrutura da Faculdade de Teologia, oferecida para instalar o IMS, teria que ser adaptada. A primeira faculdade do Instituto Metodista de Ensino Superior foi autorizada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, no dia 26 de junho de 1970. O primeiro vestibular do IMS aprovou 373 candidatos. Participaram da correção das provas do primeiro vestibular os professores Eliezer, Beuque, Danielo, Gerson Veiga, Cristina, Dirceu e Nelson. A foto aérea mostra os espaços ocupados pela Universidade Metodista de São Paulo. Em meio aos prédios que hoje abrigam os cursos da universidade com seus aproximadamente 18 mil alunos, encontra-se imponente o Edifício Alfa, marco da raiz da universidade, tombado como patrimônio histórico pelo município e pelo Estado. Segundo consta do processo de tombamento, o atual Edifício Alfa foi o primeiro a ser construído no município com a finalidade de atender um curso superior. No ano de 2000, a Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo solicitou ao MEC o reconhecimento de seu curso superior. Visitada pela comissão de avaliação, obteve conceito máximo em todos os quesitos, nota A. Em 2003, ocorreu a colação de grau da primeira turma, com o diploma reconhecido. Em meio ao complexo universitário, o Edifício Alfa permanece como patrimônio histórico da Igreja Metodista, sede do Centro de Pesquisa Histórica da Igreja Metodista no Brasil. O espaço abriga atualmente o Arquivo Histórico, o Museu de Obras Raras e o Museu de Peças.